Então, nessa ação penal 501.34.0559, continuidade do depoimento do senhor João Cerqueira de Santana Filho, ainda com a palavra o Ministério Público. Então, senhor João Santana, eu gostaria de saber, nas outras campanhas que o senhor fez para o Partido dos Trabalhadores, o senhor teve contato, recebeu doação do senhor Zivi Skornik, ele pagou outras dívidas? Não. Essa foi a primeira vez que o senhor teve... É que a minha empresa teve, que o partido... Sim, o senhor como profissional que... E também não sou estranho para o senhor que a pessoa viesse fazer a doação, mas de repente a doação que seria em tese Brasfels, que é Pelfels, veio de uma empresa chamada Dipsy para sua empresa, para sua conta também no exterior, para um contrato cuja prestação de serviço não ocorreu. Isso tudo não acendeu nenhum sinal de alerta no senhor? Isso aqui está errado, esse dinheiro pode ser sujo? Que é normal dentro de... Uma pessoa pagando 5 milhões de dólares? Não, para uma campanha, é uma prática dentro da cultura, que eu já repeti, eu acho que eu não preciso repetir. Não é estranho, não é de se estranhar. Agora, o fato de foi empresa de psi, etc., que for, grandes empresas têm empresas coligadas que podem pertencer. Você não vai nunca... E depois nem vi saber depois exatamente quem estava depositando, vi saber muito depois qual foi a empresa que depositou da conta. O que eu repito é o seguinte, a relação do partido com essa pessoa, e o partido tinha uma dívida de um trabalho lícito, trabalho profissional realizado, e que precisava pagar, inclusive se não pagasse, nós teríamos grave problema de liquidez e eu não assumiria fazer campanha. E foi a forma encontrada que eles tiveram que encontrar. Agora, que gerava estranheza de dinheiros, de qual a origem, não, porque o doador é um empresário que dispõe de seus assuntos como queira realizar. Certo. E o senhor, a sua esposa, ou alguém ligado à empresa do senhor, foi diligenciar se essa empresa, que é Pelfels, Brasfels, teria alguma razão para fazer essa doação dessa forma? Não, foi feito a consulta sobre ser uma empresa apta a doar. Isso a gente fazia, se tinha vedação a doar. Isso foi feito e não há. Mas tinha alguma proibição de ela fazer alguma doação lícita em tempos de campanha, normal? Nesse momento, haveria inclusive um problema aí de natureza de cronograma, que tem que se considerar, porque nesse período ele não poderia doar, porque não existia. Não. Ele foi doador da campanha de 2010? Não sei. Isso aí... O senhor também não pesquisou se verdade, teria sido doador da campanha? Na verdade, poderia ser Mônica. Não, eu pergunto o senhor. Mas eu posso responder. O senhor tem conhecimento? Eu sei que eu não tinha conhecimento disso. Mas imagino que não tenha sido. Eu não sei. E, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento. E, na verdade, nós nunca examinamos a lista de doadores oficiais ou não oficiais, nenhuma campanha, nenhum cliente nosso. Naquilo que dizia respeito ao nosso contrato, a gente cobrava pelos nossos serviços. E ele oferecia alternativas. Oferecia o caminho de pagamento. Muitas vezes há recusas, mas nesse caso não, pela própria premência e própria coisa. Mas isso que eu falo, o detalhe técnico, o detalhe do encaminhamento, a minudência do fato, eu não acompanho. Tá certo, então. Obrigado. Sem mais perguntas. Você de acusação tem perguntas? Tem perguntas. As defesas de Luiz Skornik, defesa de Pedro Arusco, defesa de Renato Duque, defesa de Mônica Moura. Sem perguntas. Defesa de João Santana. Não, desculpe, doutor. Defesa de João Vacari. Sem perguntas. Defesa de João Ferraz. Sem perguntas. De Eduardo Musa. Sem perguntas. De Mônica Moura não tem perguntas? Então, sim, doutor. O senhor estava falando, João, quando foi perguntado do caso do mensalão, que o senhor não estranhou, até porque a situação, pelo que o senhor se lembra, era diferente, e aí o senhor acabou não concluindo. O fato de ser uma empresa estrangeira e o pagamento está sendo feito diretamente no exterior, transmitiu um sentimento maior de que não pudesse ter uma relação com algo no Brasil? Primeiro, o fato de receber de uma empresa estrangeira no exterior era um fato comum, inclusive do ponto de vista legal, porque eu tenho empresas
Eu tenho 4 empresas no exterior e que recebia pagamentos de campanhas, cabendo de consultoria política. Então, isso já dissolvia um pouco o tipo de... Não era uma novidade nesse sentido, no sentido de relacionar, receber no exterior por serviços prestados no exterior. Então, nesse aspecto, essa é a razão principal de não ter nenhum... Agora, não era qual foi o final da pergunta? Não, se o fato de ser uma empresa estrangeira pagando diretamente lá fora trazia um conforto razoável de que não pudesse ter alguma relação com negócios praticados no Brasil. Sim, ainda mais, muito mais. Ainda mais negócios de qualquer natureza exclusiva, porque a empresa multinacional que tem interesse de investir em diversos mercados, ela tem empresas que pode pagar, que pagar inclusive, quando fazem isso empresas americanas, fazem isso empresas de vários países. E o senhor tinha conhecimento também de que esse contato da Mônica não foi feito com nenhum agente público, ele foi feito com o tesoureiro do partido? Exatamente. Nunca nos relacionamos com esse tipo de contato com nenhum agente público. Nunca, nunca absolutamente. E todos os agentes públicos, inclusive, foram citados e tornaram públicos no sentido da informação. Nós não conhecíamos nenhum deles. Eu não conheci, nunca tive nenhum contato com nenhum diretor da Petrobras. Todos eu conheci a partir do noticiário e depois na carceragem, depois na CMP e aqui nessa sala, mas nunca tive contato com nenhum deles. Com ministros, nenhuma natureza, nenhum tipo de contato dessa natureza. Pois é, então eu vou aproveitar aqui, Excelência, tem um tópico da denúncia, inclusive não só nessa, como na outra também, e que coloca o senhor como quase que um mago, ou, para usar termos da denúncia, um consultor do partido e alguém que já trabalhava para perpetuar o PT no governo e, inclusive, sabedor das práticas ilícitas do partido. Eu acho isso uma coisa, perdoe, absurda. Eu queria saber, a minha pergunta concreta é qual era a relação? Eu tinha uma relação profissional, era uma relação profissional já de longo curso, porque isso durava 8, 10 anos, mas não era uma... Eu sempre, Excelência me permite dizer isso, em relação ao PT, eu fui um prestador importante de serviço, mas sempre fui uma espécie de corpo estranho do partido. Por que corpo estranho? Porque eu tinha pouquíssimo relação eu tinha só praticamente com 3 ou 4, a cúpula dos candidatos, nunca escutar, era tido como rebelde, como autoritário, como autonomista, que não via as pessoas do partido, até teóricos. Eu sou uma pessoa que gosta, como o senhor, de estudar ciência política, e tem grandes teóricos do PT. Alguns eu conheci de livro, nunca conheci pessoalmente. O corpo dirigente antigo do partido, Zé Disseu, Genuíno, poucas vezes eu tive, porque não posso dizer amigos. Pessoas de dentro do partido eram notoriamente, como eu diria, para ser ameno, me achavam antipático e me achavam um corpo estranho. Dentro do próprio governo é a mesma coisa. Então, nesse aspecto, para perpetuar, não. Eu queria fazer o que todo profissional da minha área quer, que o advogado quer ganhar, vencer a eleição. Eu tinha poder junto a essas pessoas, mas eu tinha poder por quê? Porque o meu poder era dirigido para reforçar o poder de meus candidatos. Isso eu sempre fiz de meus clientes, mas não para perpetuar um sistema. Agora, que eu durante que o PT tinha uma proposta que me parecia e me parece boa para o Brasil, naquilo que é a sua proposta social, uma proposta política, sim. Então, desse aspecto, mas não que existia um complô de perpetuação do poder que eu fosse um elemento chave. Eu acho, inclusive, que se agigantou muito para efeito de uma lenda sobre o grau de influências que eu tinha dentro com a presidência que eu tinha, etc. Virei uma lenda para o bem e para o mal. Coisas boas que eu não fiz, dizer que eu fiz, coisas ruins que eu não fiz, disseram que eu fiz, e coisas muitas que eu fiz eram reconhecidas como tal. Mas virou uma lenda, eu virei uma espécie de lenda nesse aspecto. E eles citam, então, e-mails do senhor com, por exemplo, o presidente do partido, o senhor Rui Falcão, solicitando préstimos em termos de comunicação, citam um e-mail do Mangabeira Unger, também lhe fazendo solicitações. Qual é a conotação desse? Acho que esses próprios e-mails, eles são muito claros. Dizer que eu tinha uma relação constante, íntima e de perpetuação, ou um vínculo permanente com o PT,
aquele próprio e-mail do Rui Falcão é testemunha disso, o que ele me pede e o que eu respondo. Ele me pede fazer um programa, que eu não posso fazer, que ele me pediu em cima da hora. Se eu tivesse um compromisso ou uma submissão, um compromisso profissional constante com o partido, ele não diria nem toca, eu não podia argumentar dessa forma. É o caso do Rui com o Mangabeira, é outra questão. O Mangabeira é um amigo pessoal meu e um grande pensador. Você é uma pessoa que eu admiro profundamente, como teórico e como prático do pensamento brasileiro, o Mangabeira. E o Mangabeira não é nem do PT, o Mangabeira era uma relação que ele tinha comigo, nós discutíamos muitos problemas brasileiros. Eu lamento, inclusive, que o Mangabeira tenha sido ouvido menos do que deveria, dos governos que participou. E, então, era uma troca de coisas que ele pedindo, inclusive, para poder ajudar num agendamento com o presidente. Isso é a coisa mais normal. Então, eu acho que o próprio juiz, eu li uma coisa que ele disse que não havia ilícitos, esse do Mangabeira ou em outros, porque não há ilícito em nenhum desses. Sim. E tampouco demonstração de vínculo da maneira que foi interpretada pela denúncia. Essa conta Shell Bill, o senhor sabe se hoje ela se encontra declarada? Hoje é declarada. A maior parte dos valores que ela recebeu são de campanhas no exterior, realmente? A maior parte é realmente de produto de campanha no exterior. O senhor alguma vez usou essa conta para fazer, ou sabe se a Mônica usou para fazer pagamentos a outras pessoas vinculadas ao partido? Não, nunca. E jamais. Alguma vez lhe pediram? Não, aliás, é o seguinte, se tiver eu nunca fiz nenhum tipo de favorecimento a nenhum cliente meu, mesmo até em países que são conhecidos ou citados como que ninguém trabalha sem pagar propina. Minha empresa nunca pagou propina a ninguém. Porque isso sim é uma regra de ouro que eu não abria mão, até como autoestima profissional. Quem faz isso é porque não tem autoestima profissional, é porque não confia no seu talento, é porque tem que compensar deficiências profissionais a partir de remuneração e dinheiro. Sim. Um dos motivos que o levou à prisão, preventiva principalmente, foi a descoberta pela Polícia Federal de que no dia da operação foi encerrada uma conta de Dropbox cadastrada no seu nome. Eu queria te perguntar, como é que você ficou sabendo deste fato, não da prisão, Sim. mas de que esta conta de Dropbox... e indignação. Inclusive, eu tive, no segundo depoimento da Polícia Federal, eu esclareci isso, foi o único tema que eu respondi. Primeiro, causou surpresa, eu não sabia. Não era conta vinculada ao meu nome, era uma conta que um colaborador meu tinha, que era um diretor criativo comigo, que nós trocávamos, várias pessoas da empresa acompanhavam meramente assuntos estratégicos e criativos, envolvendo vários clientes. Então, eu imagino que ele, por excesso de cautela, o que foi, sem me comunicar, no dia, inclusive, já da operação concluída, apagou essa conta, e que depois eu acho que ele respondeu, o juiz peticionou, a própria advogada dele esclareceu, e nós abrimos e autorizamos o Dropbox a fornecer todos os dados ao juiz. Se houvesse, se algum documento que existisse ali tivesse sido apagado, deixaria rastro. Não existia o que apagar. O que existia, sim, é troca de informações com presidentes, campanhas presidenciais passadas ou em curso, segredos estratégicos que uma empresa como a minha tem que preservar acima de tudo. E um outro ponto também que é mencionado na denúncia, João, é de que um dos indícios de que você sabia da origem ilícita e de que isso tinha envolvimento com corrupção é o fato de você ter contratado uma assessoria de imprensa. Eu queria te perguntar por que você contratou uma assessoria de imprensa. Eu acho também que isso é uma argumentação um pouco surreal, porque primeiro, contratar uma assessoria de imprensa não é do outro mundo. Segundo, eu fui jornalista, e todos os jornalistas sabem, sempre não gostei da entrevista, depois que eu não gostei de virar fonte. Isso me deixava extremamente desconfortável, não me dava prazer, até por não necessidade de aparecer, como se diz. Segundo, até a imprensa se acostumou, deixou de me procurar durante muito tempo. Mas quando houve uma primeira denúncia de um fato
ligado a Angola, de uma repatriação plenamente cristalina, legal, absoluta, que nós fizemos, e a Polícia Federal. E começou a investigar, e a Folha de São Paulo fez uma ampla matéria, etc. E tal. A imprensa começou a procurar muito, eu contratei para responder, para atender, até porque eu estava fora do Brasil. Foi um ano que eu passei praticamente fora do Brasil, com campanhas na Argentina e depois início de pré-campanha na Dominicana. Esse é absolutamente o motivo. Em que momento o senhor passou a saber que o senhor Tzvi era um sujeito envolvido no chamado Petrolão e possivelmente com envolvimento com corrupção? Não, eu vim saber pela imprensa. Eu vim saber, inclusive, exatamente quando um repórter já me ligou, isso já no final do ano, não sei, a matéria saiu, dizendo que havia sido encontrado um papel com aquele bilhete de Mônica para ele. Foi aí que eu vim saber que ele tinha quem era, e não conseguia nem registrar o nome, até hoje ficou mais fácil agora pela convivência da carcerária. E segundo, que saiu a matéria. Então, eu vim saber quem era e que tipo de denúncia era feita. Ou suspeita que tinha. Tá certo. Estou satisfeito. Algumas indagações adicionais do juízo. Esse acerto que houve entre a senhora Mônica e o senhor Zui, em qual montante? Eu acho que era coisa em torno de 4,5 milhões de dólares, não sei, era que correspondia 10 milhões de reais da dívida que eu me referi. E me perdoe se eu tiver algum detalhe mínimo que não precisam por causa da minha memória. O senhor se recorda se tudo foi pago? Dessa dívida? Isso. Pelo Zui. Eu acho que sim, mas não sei exatamente. Eu sei que foram feitos vários pagamentos. Isso eu soube li depois, inclusive, vi na própria. Consta que ele não fez o último pagamento, o senhor sabia disso? Eu acho que eu vi qualquer referência, mas não sei desse detalhe, sinceramente não sei. E vários outros detalhes, não é por qualquer tipo de comodismo ou charme que for, é porque realmente não... Eu mesmo passando o que estou passando, eu ainda não consigo Quando saíram essas ter atenção para matérias, assuntos. essa referência ao Zui, qual que foi? Foi feita alguma nota, algum comunicado público? Não, acho que decidiu-se não explicar, não responder, acho que até para recomendação do próprio advogado. Não houve, o que houve para mim foi uma surpresa, exatamente. E o que só me incomoda um pouquinho, senhor João Santana, essa naturalidade em relação aí ao Caixa 2, e fica essa situação que era uma prática de mercado, né? Mas assim, por exemplo, aqui também vieram vários empresários e falaram para mim que pagavam propina para os empresários, para os dirigentes da Petrobras por uma prática de mercado, e aí os dirigentes da Petrobras vêm para mim também e dizem que recebem porque era uma prática de mercado. Como é que fica essa situação, por exemplo? Sim. O senhor imagina que tem um futuro e ainda é uma prática normal? Não. Em primeiro lugar, isso é triste que isso ocorra. É trágico, eu me sinto envolvido dessa maneira. Isso contrariava muito e me deixava inquieto, desconfortável. E não preciso repetir o que eu já argumentei com o senhor. Agora, é muito bom que uma crise gerada, ou que uma circunstância como essa que a gente está vivendo hoje, sirva para dissipar uma série de coisas, e repetir na situação, rasgar um véu de hipocrisia que não se pode conviver com esse tipo de prática. É infinito. Eu acho que era um momento, aliás, está sendo um momento. Mas já não tinha havido um alerta nesse sentido na época do mensalão? Acho que de dimensão mais localizada e com circunstâncias diversas. Não, eu acho que o mensalão não envolvia aquilo que hoje fala-se em relação ao uso de empresas estatais da maneira que foi, na dimensão que parece ser. Não, então, envolvia, mas né? que ali já era um momento de reflexão. Eu acho que alguns aproveitaram, tentaram. Eu acho que eu próprio tentei, na minha área, eu digo aqui, cheguei a criar crises internas, e havia pessoas dentro do próprio partido preocupadas com isso, mas que as limitações financeiras, a disputa política, uma guerra, a ânsia de vencer e a necessidade de vencer, leva, às vezes, a esse tipo de comportamento. Agora, que isso é confortável, que isso é saudável, que se justifica, isso não. Isso não adianta. Pelo que eu entendi, então, esses valores, por exemplo, pagos pelo senhor Zui, não foram os únicos que foram recebidos pelo senhor como Caixa 2 dessas campanhas? Essas campanhas se referem... Essas campanhas que o senhor participa. Eu queria incluir...
nós teremos oportunidade de tratar isso em outro processo, mas já está subentendido que era uma prática realmente que existia de Caixa 2. Não só conosco, como todos. Parece que sempre, como se estivesse escudando numa defesa, isso que o senhor falou, com ironia e com acidez crítica, é verdade, mas é a prática real. Entendeu? Isso termina gerando um comportamento que vai se repetindo, e mesmo os que lutam contra isso terminam sendo derrotados dentro disso. Que há erro, Certo. mas o erro está restrito, querido. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa ao final do seu depoimento? Se permite, Excelência, eu gostaria rapidamente de talvez concluir. Sim. Então, é o seguinte, nos últimos meses eu vi destruídos um trabalho, uma imagem que eu construí com muito esforço por mais de 20 anos. Eu entendo que isso aconteceu. Primeiro, porque eu assumi uma profissão fascinante, mas cheia de riscos e incompreensões. Segundo, porque eu me tornei uma pessoa de destaque nessa atividade nacional e internacionalmente. Terceiro, porque nos últimos anos, como já foi aqui relatado, meu trabalho esteve vinculado a um grupo político que hoje está sob severo questionamento. O que eu não entendo, Excelência, e não me conformo, é que eu e minha mulher estejamos sendo acusados injustamente de corrupção, de organização criminosa, de lavagem de dinheiro. A gente cometeu, e mais do que isso, tratados como criminosos perigosos pela sociedade, servindo involuntariamente para pessoas que sempre tentaram utilizar o marketing político, o marketing eleitoral, como o gestor de tranças obscuras e antiéticas. Eu não sei se eu entendi essa última parte. Não. Existe um pensamento crítico, que eu falo das incompreensões que eu me referi em relação ao marketing político, não estou me referindo ao senhor a esse juízo, de que o marketing político é uma atividade com coisas obscuras, com coisas maléficas, com coisas antiéticas. Não. O marketing eleitoral, o marketing político, não cria corrupção, não corrompe, não cobra propina. O marketing político não é a causa de irregularidades eleitorais. Elas são geradas por esse sistema eleitoral distorcido e adulterado. Hoje, eu com parcimônia, permita ser sincero e dizer, eu acho que eu posso dizer que 98% das campanhas no Brasil, 98% utilizam Caixa 2. Que milhões, centenas de milhares, isso campanhas pequenas, campanhas grandes, médias, campanhas grandes. Se o senhor não acha, como publicitário da área, que o senhor aceitando receber dinheiro dessa forma, o senhor não contribui para isso? Sim, e permita-me continuar. Isso envolve pequenas, médias e grandes, isso envolve milhares, centenas de milhares, eu diria até milhões de pessoas, de todas as camadas sociais e de dezenas de profissões, que são ou foram remunerados por Caixa 2. Porque se tivesse o mesmo rigor que está tendo comigo em relação a essas pessoas, seria uma fila que saía atrás de mim aqui, ininterruptamente, ia bater em Brasília e em Manaus. Podia ser fotografada de satélites, porque são milhares e milhões de pessoas que passam por isso. Agora, com isso, eu estou defendendo o Caixa 2? Não. Eu estou querendo me isentar de qualquer erro, e absoluto. Nós erramos e temos que, mas nós não somos corruptos nem lavadores de dinheiro. Está mais do que claro de que os crimes apurados no Lava Jato não estão circunscritos ao Caixa 2. Mas, no nosso caso, nada foi apurado e não será que não esteja circunscrito ao Caixa 2. Que isso é legal? Repito, não. Mas que tem as vinculações conscientes com o que eu citei antes, tão pouco. Mas o senhor diz assim, vamos dizer, senhor João Santana, o senhor disse que não sabia da origem do dinheiro e esse é um álibi importante que vai ser avaliado pelo juízo. Mas, por exemplo, veio aqui o senhor Luiz Kornick, e pelo menos ele declarou, a gente vai avaliar isso também, que esse dinheiro era de propina mesmo. Sim, mas o senhor não viu o depoimento dele, posso até dar.
incorrendo num erro estratégico. Acho que ele não disse que eu soubesse, ou Não, que ele- Mônica soubesse, ou que em algum momento. Ele não mencionou Então, isso, isso mas me- o isso senhor me vê que alivia. isso não é só caixa 2, né? O problema não é só um caixa 2. Sim, mas aonde chega o nosso conhecimento, isso é caixa 2. Isso é caixa 2. Eu não tinha conhecimento. Então, mesmo com o conceito de caixa 2, nós somos hoje os únicos presos por caixa 2. Nós viramos símbolo. Eu sei que não eu sei que a justiça não pode transformar nós em símbolo e bode expiatório, porque não pode julgar lendas, não pode julgar personagens, mas pessoas. Sim. Então, mas mesmo assim, nós já estamos sofrendo um peso enorme. E nossa reputação é destruída nacional e internacionalmente, porque mais até do que tanto no Brasil como fora do Brasil, eu sofri nossos bens congelados, etc., uma série de problemas. E tudo isso, repito, erramos sim, mas e tampouco, permita dizer, com muita clareza para o senhor, e eu não estou aqui querendo piedade ou clemência, eu quero proporcionalidade dentro disso. Eu quero que o senhor, que esse juízo consiga resolver essa contradição, essa de peso, esse desbalancear. Tá certo, senhor João, a gente vai examinar esse caso Eu com espero, cuidado e vai porque- levar em consideração. Se o senhor as me suas permite, razões. eu acho que é só uma justiça. Sim, não, eu já entendi os seus argumentos aí. Então, podemos interromper.